Depois disso, eu devo estar voltando presencial também, mas por enquanto não. Legal, Ricardo. Beleza, Gustavo, tranquilo. Vai firme, Ricardo, estamos aqui. Você quer que eu compartilhe o livro aqui com você? Eu quero. Então, tá aí. Vamos lá. Bom, vamos fazer aquela brincadeirinha. Não vamos ler toda essa aula, não. Como eu disse, ela é um pouco chata, né? É muita leitura. Vamos ler algumas partes, por exemplo, a reflexão é interessante. Essa reflexão é muito interessante para a gente ler e discutir um pouquinho. Quem poderia ler para nós? Posso ler, professor? Maria, por favor, Maria. Porque só os autores da Bíblia foram inspirados. Porque só os autores da Bíblia foram inspirados. A Bíblia nos mostra, segundo alguns, as diferentes alianças de Deus com os homens. Inicialmente, a aliança de Deus com o povo hebreu por meio de Abraão. Jesus traz uma segunda aliança que se estende para toda a humanidade sob a tutela crística. Para muitos, essa tutela é o atual cristianismo. E esse cristianismo entende que a palavra foi a inspiração divina tida pelos profetas e apóstolos. Seria uma visão estreita considerar que Deus só inspirou esses homens? Deus não inspiraria homens de outros locais e de outras épocas? Então, Carlos, vou pedir por gentileza, abaixa um pouquinho coisa para a gente olhar. Isso, legal. Eu queria discutir um pouquinho que essa reflexão, ela realmente dá uma sacudida aqui. Por isso que chama reflexão, né? A gente vai trabalhar em cima dela um pouquinho para que a gente pense a respeito. A essa indagação importante aqui. Seria uma visão estreita considerar que Deus só inspirou esses homens? Para uma grande parte dos cristãos, ou do povo que agrega o cristianismo como um todo, grande parte adota a Bíblia como um livro sagrado, né? Um livro que você tem que adotá-lo a todo custo, e a interpretação dele demanda a vontade de cada um, né? A inspiração de cada um que lê e adota aquilo como verdade absoluta, sem qualquer questionamento. Imaginando que esta Bíblia ela foi inspirada por Deus. E a pergunta, a outra provocação aqui por que Deus inspira somente ou inspirou um pequeno grupo de pessoas para fazer essa danada Bíblia e para que ela se tornasse um livro sagrado, a ponto de nós não discutirmos o quanto sagrado ela não é, mas o quanto sagrado ela é. E aí essa discussão é importante, né? E ele diz, Deus não inspiraria homens de outros locais e de outras épocas? Ou seja, Deus é seletivo? Ou foi seletivo? Se ele foi, ele continua, porque ele não altera, ele não muda, ele é imutável, né? Como é que nós ficamos, perante uma Bíblia que tem a conotação de sagrada, efetivamente? E como nós, né, vamos pensar aqui no nosso grupo espíritas, né? Nós somos cristãos, efetivamente, mas cristão meio à margem, né? E algumas coisas nós não gostamos muito de seguir a trilha do cristianismo atual. A gente vai seguir a trilha do cristianismo primitivo. E aí vem a danada da Bíblia, né? Que é tida como livro sagrado. Como que nós espíritas, ficamos
perante esta menção de Bíblia Sagrada? Adotamos-a ou fazemos a Bíblia um calço de cama, né? Pé de cama manco? Tem que ser muito manco, porque ela é danada, é grossa, né? Espessa. Qual é a nossa versão com relação à Bíblia, sem a conotação ou com a conotação de sagrada? E como a gente pensa também quando a gente imagina que Deus inspirou somente um grupinho de pessoas que fez a danada da Bíblia para um outro grupo adotá-la como sagrado. E o grupo que não adota ela como sagrado, não um Vai para o grupo inferno. Vai que para o foi inferno. que não queria dizer isso, hein? Você foi sério agora. É. É que esse outro grupo que não adota a Bíblia como sagrado, o que acontece com eles, efetivamente, né? Eles não teriam a chance de ter outros profetas inspirados também por Deus? Está faltando o quê? Respeito em tudo isso? Ou Deus é seletivo? Qual é a opinião nossa, né, a respeito disso? Eu queria ouvir um pouquinho disso, porque isso é interessante. Essa é uma discussão forte em todos os lugares. Acho que a gente pode. Pode falar, desculpa, Fê, pode falar. Eu acho que a gente pode expandir, né, esse questionamento para outras religiões também, né? Até mesmo para o espiritismo, né? Então quer dizer que somente Kardec foi inspirado, né, ao escrever o Evangelho segundo o espiritismo. Então, quando a gente fala em Bíblia, existe uma parte da Bíblia que é o Velho Testamento, né? E isso está na Torá. Então, o que a interpretação que eu faço quando eu me questiono com relação a isso é que, assim, as inspirações elas vieram em todos os lugares, em todos os povos, né? Através da mediunidade, e alguns ouviram, né? E conseguiram transcrever isso. Outros ouviram, não transcreveram. Então, e aí é quando a gente faz também uma comparação, né, desses livros sagrados, existem muita lição moral, né, uma carga de lição moral por trás, que são muito parecidos entre eles, né? Então, a gente consegue ali selecionar e ver ali, talvez, a essência, né, do que realmente é sagrado, porque tem a interferência do homem, né, nessa transcrição. Tá. O problema, eu acho, é quando eu só reconheço o meu como sagrado, né? Porque, assim, quando eu pego e falo assim, olha, a Bíblia tem coisa legal, o Corão tem coisa legal, o Livro dos Espíritos tem coisa bacana, o budismo tem coisa legal, ótimo. Agora, qual que é o grande problema que eu acho que é o que o Custódio está se referindo, né? É o sectarismo, né? Que muitas vezes a gente olha de maneira sectária. Olha, o Livro dos Espíritos, ele fala toda a verdade. Agora, o Alcorão só fala besteira, né? Então, isso que eu acho que é o grande problema nosso, porque a sabedoria, como você disse, Fabiano, ela está espalhada, né? Os espíritos, como nós cremos, os espíritos, eles vão deixar, ou a divindade, ou o nome que se dê, eles vão trazer essas intuições para todos os povos em todos os tempos, né? E de acordo muito com a sua cultura, né? Então, ele vem, então por isso que existem tantos, né? Porque cada um tinha uma cultura, cada um tinha um meio, então ele vem trazendo aquilo, né? E eu imagino que a doutrina espírita, ela, de uma certa forma, ela até consegue, a filosofia espírita, ela consegue até dar uma alinhavada nisso tudo e olhar isso de uma maneira ampla, né? Eu não estou dizendo os espíritas, tá? Eu estou dizendo a filosofia espírita. Claro, Então, claro. né, ela talvez consiga dar uma alinhavada em tudo isso aí. Mas o problema é quando eu acho que só eu é que falo a verdade, né? E o resto. Eu diria até mais, né, Carlos, esse julgamento, né, achando que só um contém a verdade, é até uma falta de sabedoria.
Sim. É uma falta de você conhecer o outro, né? Porque aquele que estuda de verdade, vai procurar, ele começa a ver realmente a essência que tem por trás. E tem muita, é aquilo que eu falei, tem muita interferência também material, né? Da transcrição do que dessa lei moral, né? Que eu considero ser divina, para então tem uma influência muito grande ali do homem, né? Então vai ter coisas que contidas dentro desses livros que não são só a lei moral, né? Fala, Felipe. Eu fico pensando sobre a história da religião cristã. Começa já por ser monoteísta. O monoteísmo ele tem já uma raiz que é exclusivista. O politeísmo ele incluía tudo ali, tudo era mais permeável a novas ideias, a novos deuses e tudo. O monoteísmo não, ele tem essa coisa de meu Deus, se não está aqui dentro desse meu Deus, está fora, está condenado. E aí juntou dentro de um povo hebreu que era exclusivista, cresceu depois numa cultura romana, que além de tudo era dominadora, né? E até hoje o cristianismo acha que ele vai dominar o mundo. Quando eu fui morar no Oriente, que eu percebi, peraí, cristão é minoria nesse planeta. Jesus não vai dominar o mundo todo, China, Índia, esse povo não está nem aí para o cristianismo. Mas dentro do mundinho cristão, a gente imagina que um dia tudo vai, que Deus é o único Jesus é o governador do planeta, que um dia os chineses, os indianos vão se curvar a ele. Isso é uma visão muito dessa herança, desses espíritos que vêm encarnando desde a cultura hebraica e achando que, e até hoje nisso. E aí o espiritismo acaba caindo também um pouco nessa linha, e os espíritas, que são esses antigos espíritos que vêm encarnando, eles pensam, não, o espiritismo, não se fala nem mais eu sou cristão, eu sou espírita antes de tudo, né? É uma tendência nossa histórica. É que nós temos duas tendências dentro do espiritismo, e que tem muita gente que fica bravo quando a gente fala isso. Quando você pega o espiritismo raiz, que é o espiritismo de Kardec, o Kardec não vai entrar nessa questão. Quando você vem para o Chico, né, essa questão do governador espiritual do planeta, aí isso são ideias mais do Chico, né, através de Emmanuel, através de, né, principalmente de Emmanuel, né? Então, por isso que dá essa diferença. Por isso que eu falei, quando você vai na filosofia espírita, ela iria alinhavar. Agora, não que eu esteja diminuindo o papel aqui de Emmanuel, longe disso. São influências diferentes, né? Então, quando eu vou nessa influência mais do Chico, ele vai um pouco para esse lado de Jesus. Quando você vai lá no Kardec, né, o Kardec não, ele já mantém menos, né? Ele fica numa visão mais imparcial. Pode falar, Ricardo. As religiões cristãs e não o cristianismo. Isso. O cristianismo, o espiritismo é a filosofia em si. As religiões são feitas pelo homem, né? Então, assim, só opinar do Carlos aí, depois eu vou colocar outro ponto de vista também. Então, Carlos, a questão aí é que até falam que existem espiritólicos, que é mistura de espírita com católico. Né? O Chico é considerado um espiritólico. Isso. Eu Agora, não queria falar, assim, mas você já... Aí tem uma questão importante, porque o Chico ele depois de Kardec, a maior referência. Né? E ele, como grande alma, nunca se preocupou com essa questão do sincretismo. Quer dizer, de uma certa forma, ele dá um exemplo para nós. Né? Então, assim, talvez a gente até separe de nome aos bois por uma questão didática. Mas não que esteja certo ou errado, né, Ricardo? Só por isso, para explicar, esclarecer o estudioso espírita, o estudante das escolas de aprendizes. Mas no dia a dia ali, acho que o exemplo do Chico é muito válido, porque ele aproxima.
Ele Então, cria fraternidade. E ele é o grande, ele que difundiu a doutrina, porque se ele não tivesse colocado um pouco dessa influência católica na doutrina, talvez ela não tivesse atraído tanta gente, né? Perfeito. Então, assim, foi um método, né? Uma forma que os espíritos intuíram ele a fazer para que pudesse realmente... Né? Isso. E aí eu coloco uma provocação ainda, né? A gente, por ser do Ocidente, né? O cristianismo ele é muito presente, mas nós espíritas, né, que acreditamos em reencarnação, quem garante que Jesus ele não esteve presente no budismo, no hinduísmo e outras religiões afora? Então, é que talvez isso é uma referência porque a gente está aqui no Ocidente, é mais fácil a gente fazer essa associação. Mas em nenhum momento eu acho que também a gente pode afirmar que Cristo é Cristo e só naquele instante e naquele momento. Né? Tem um livro até que fala nisso, né? Que ele teria tido aí 5 ou 6 vindas, né? Tem até uma literatura que fala sobre isso. O Arcas Eternas. Então, que fala que ele veio algumas vezes. Né? O Custódio, eu vou pedir licença para você falar um pouquinho dessa questão, porque eu vivo numa família grande de católicos e evangélicos. Ok. Há muitos anos eu converso com todos. Eu me aprofundei muito nesse assunto, nessa questão. Eu vou compartilhar alguma coisinha aqui, porque, assim, o exclusivismo, tá bom, a gente identificou que existe esse exclusivismo, esse sectarismo. Para nós espíritos, identificar isso é rápido, é fácil, na sociedade a gente vive. Agora, um exercício aqui de filosofia, que a gente quer ir mais a fundo, a gente quer entender por quê. O que originou esse exclusivismo? O que originou esse sentimento de que são especiais por Deus? Tem duas grandes razões. A primeira começa com Abraão. Quando lá no Abraão, com o filho, Deus fala assim para ele: eu farei da sua geração, da sua posterioridade, miríades como miríades de estrelas. E estabeleço contigo uma aliança. Essa é a primeira aliança, é aquilo que nós chamamos de Velho Testamento, que pode ser entendido também como Velha Aliança. Então, vejam bem, na cabeça de Abraão, a descendência é sanguínea. Tem que vir na linha da raiz de Davi. Quanto que a promessa é espiritual. Porque se fosse material, não teria se cumprido. Quando a gente pensa em espiritual, a gente viu que ela se cumpriu. Porque quantos bilhões de cristãos nós somos? Os confessos e os não confessos ainda mais, que seguem a Jesus Cristo. Que Jesus Cristo ele é da linhagem de Davi e ele vai até Abraão. Então, assim, a promessa que era espiritual, ele foi interpretada materialmente por Abraão. Tudo bem, os judeus levaram isso, né? Caminharam com esse sentimento de que nós somos o povo da aliança, fizemos aliança com Deus. Deus escolheu o nosso povo. Somos um povo escolhido por Deus. Aí Jesus vem. Havia uma promessa em torno de Jesus que era o seguinte, que lá Isaías fala assim, lá em Isaías ele fala assim, que virá aquele cordeiro que dará a vida, manso, mas ele virá libertar os cativos, sarar as feridas. Quando fala assim, libertar cativos, para os judeus, é libertar os judeus do jugo dos romanos. E aí também cai outra interpretação literal de uma promessa espiritual. Porque a libertação de cativos que Jesus vem fazer é a libertação da alma, do espírito. O evangelho, ele é o redentor do espírito.
Ok? Então, através das mãos de Jesus, essa mensagem de Deus vinha libertar, e tanto que isso é verdade, que Jesus falou assim, o meu evangelho será levado a todas as nações. E aí começa o segundo problema. Evangelizar. O que significa evangelizar? É fazer cristão, seguidor no nome de Cristo? Não. É levar a nova aliança, porque Novo Testamento significa nova aliança. A aliança que está sendo feita por meio de Jesus. E o evangelho é esse que representa essa nova aliança. E traz os valores dessa nova aliança, que seria falado para todas as nações. Então, a promessa é para todos, para a humanidade. É uma aliança que com Jesus, ela sai dos judeus e se expande para todos, para todo mundo que tiver boa vontade de ouvir. E aí uma coisa, outra, um terceiro e último ponto que fecha essa história e complica ainda mais a história, é quando Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Se interpretada literalmente, como muitos fazem, é na pessoa do Cristo. Então, você tem que ser seguidor do Cristo. Quando, na verdade, e aí é o entendimento espírita, é o evangelho de Jesus. São os seus ensinamentos, que é o caminho, a verdade e a vida. É o caminho que é verdadeiro e que vai trazer a verdadeira vida, que é do Espírito. Então, quem segue os valores do Evangelho, quer creia no Cristo, quer leia o Novo Testamento ou não, mas pratique o perdão, a tolerância, a compaixão, as inúmeras virtudes que o Cristo trouxe, esse está salvo. E aí eu pontuei bem isso, porque eu acho que a gente deveria ser aqueles que deveriam explicar um pouco melhor isso para as pessoas. E no momento atual, essa frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, muitos estão se apresentando como os Messias, os enviados, os mensageiros. Não, Cristo está aqui na minha igreja. Não está aqui. Está nessa igreja. Eu falo em nome de Cristo. Tanto que até mudaram. Antes se falava só pastor. Hoje se fala em apóstolo. Ô, Ricardo, se o Siddhartha Gautama tivesse falado assim, ninguém vai ao Nirvana senão através do Buda. Se o Maomé falar, ninguém vai a Alá senão por Maomé. Entendeu? Bacana, e talvez tenha até dito. E se eu pegar os ensinamentos deles, exatamente vão redundar nisso, né? Então, eu concordo plenamente com você. Não é o fato de eu acreditar ou não, como a doutrina da graça vai dizer, né? Olha, se você acredita e tem fé, tá tudo certo. Não, é a evangelização no sentido de vivenciar. Se eu vivencio isso, tanto faz eu estar de burca, eu estar... sabe, lá no Japão, não interessa em que eu acredito. Se eu tenho um meio de conduta, né, que respeita a ética, a moral, tranquilo, né? E eu vou mais longe ainda, através daquilo que o Siddhartha chama de iluminação. De uns anos para cá, isso entrou na minha cabeça de um jeito que eu não consigo tirar. Que o que vai me fazer chegar a níveis superiores é a iluminação. O que é iluminação para nós aqui? É consciência desperta. Né? Não é só fazer aquilo que está no Evangelho de maneira sabe, porque eu fui doutrinado a fazer. Mas eu fazer aquilo de maneira consciente de que aquilo é o melhor a ser feito. Aliás, aquilo é a única coisa a ser feita. Então, quando eu me conscientizo, encontro a iluminação, desperto a consciência, agora sim, agora eu estou no caminho desse aí. Enquanto eu estou fazendo só porque eu estou doutrinado, como uma criança que fala, olha, se você jogar papel no chão, você vai ficar de castigo, não adianta nada. Eu só estou fazendo aquilo porque, entendeu? É melhor do que quem está fazendo, mas isso, não é isso que liberta. Por isso que Jesus fala, vós conhecereis a verdade e ela
vos libertará. Né? Mas beleza, falei demais já também. Vamos lá. Perfeito. Perfeito, Ricardo. A sua explicação foi perfeita. E está em coerência, está em linha com o Espiritismo, que dentro do Espiritismo, dentro da doutrina espírita, a gente exalta o crescimento, a evolução espiritual. É dela que nós precisamos, né? É a partir dela que nós precisamos trabalhar. O grande drama, inclusive da própria Bíblia, é que nós ainda somos seres muito materialistas. Nós pensamos com a matéria 90%, 95%. Os outros 10% ou 5%, quiçá, a gente pensa espiritualmente, né? E aí, quando você começa a pensar como matéria, como ser biológico, só ser biológico, você coloca naquilo, nas suas ações, aquela coisa sua e não espiritual, né? E quando você pensa em evolução, você pensa em evolução material ainda. E aí é claro que as minhas interpretações de Bíblia, de Evangelho ou de qualquer livro, até espírita que a gente vai ler, é uma interpretação puramente material, porque eu estou pensando com a matéria e não estou pensando como espírita ou com o espírito, né? Ou seja, a minha vida é espiritual, não é uma vida material. E é difícil desta coisa a gente pegar isso, porque eu me vejo muitas vezes tomando ação material, muitas vezes. E eu falo, nossa, eu que tanto falo em espírito, estou tomando ações materialistas, materiais, porque nós somos levados a isso no nosso dia a dia. Sim. Então, quando você vê a Bíblia, quando você lê a Bíblia e a torna sagrada, essa que eu queria levar à tona, e a torna sagrada, na sua interpretação, ou na interpretação que alguns ditos apóstolos ou pastores, sei lá como, dizem para você ou para os seguidores dele, é assim que você tem que fazer, porque a Bíblia é sagrada e o caminho é bíblico. O que acontece com o ser? Ele se torna cada vez mais materialista. E aí a coisa fica mais dura ainda. A interpretação que o Ricardo deu das palavras de Jesus, mas dando a interpretação espiritual, é fantástico, porque ela serve não só para o momento, mas ela serve para a eternidade. A eternidade espiritual. O espírito é eterno. Então, senão a gente começa a pensar nessas frases de Jesus, ele falou 2000 anos atrás, serve até hoje. Como matéria, ela se perde, mas como espírito, ela não se perde, ela se perpetua. E essa dificuldade nossa, eu digo nossa porque eu me incluo. E eu acho que, embora a gente esteja dentro da doutrina, estudando, debatendo, fazendo, a gente comete bobagens, e eu me vejo cometendo bobagens. É claro que fica melhor, porque quando eu me vejo cometendo bobagem, eu faço a minha própria reflexão, eu tento, de alguma forma, alterar. Tento. Nem sempre eu... E é difícil essa mudança. A dica é que quando acontecer isso, lembra de Pedro. A gente lembra de todo mundo, mas o meio onde Pedro apóstolo, ele vivia dando uma cara. Dava um furo para todo lado. O que acontece... passou a espada, o que acontece é assim, eu fico olhando para mim, né? Estamos há 2000 anos aqui. Eu, certamente, não sou a primeira reencarnação, né? Eu devo ter passado por N reencarnações. Mesmo com N reencarnações, hoje eu sou um ser extremamente materialista. Ainda estou num processo evolutivo forte, né? Bem forte. Estou tentando. E o que acontece? Por mais que eu queira dar um passo, eu sou travado pelas minhas ações e pelo meio onde eu vivo. O meio não permite. E se o meio fosse melhor do que eu correria para o meio e o meio me leva. O meio, em alguns momentos, é pior que eu. Então, Custódio, tem uma passagem que Jesus que ilustra isso, é quando eles perguntam lá sobre o divórcio.
Questiona Jesus, mas por que Moisés instituiu o divórcio? No princípio, por Deus, não era assim. Não era para ser assim. Porém, pela dureza do coração dos homens, foi necessário criar a figura do divórcio. Quer dizer, até Deus entende. E há situações onde há concessões, contingência, né? Claro, no caso, claro. é a questão da contingência que nós estamos encontrando. E aí, sim, isso vale para todos, não tenha dúvida. Agora, fechando com o Espiritismo, o lema fora da caridade não há salvação é universal, pode ser praticado em qualquer lugar do mundo, e é um contraponto ao lema da época que era fora da igreja não há salvação. Então, um é muito materialista e outro é muito espiritualista. Legal isso. Mas ainda o entendimento fora da caridade não há salvação, o entendimento do que é caridade ainda fica vulgar em alguns momentos. Né? Assim, eu vou dar uma cesta básica, eu sempre uso esse exemplo, uma cesta básica toda semana para uma determinada comunidade. Pronto, resolvi meu caso. Então, caridade é dar uma cesta básica, é coisa material. Quando eu faço essa preleção, Custódio, só um parênteses, a metade a gente fica discutindo o que é caridade e a outra metade o que é salvação. Então, é danado isso. Então, às vezes, a gente fica preso ou presa em definições. O que é? O que é? E exatamente essa discussão nossa aqui. Mas, gente, o esclarecimento sobre isso está na cartilha do Livro dos Espíritos, né? Eu sei. O que se entendia como caridade praticada por Jesus, né? Está lá. Aí tem lá os 3 pontos principais, que não conhece, né? Bondade, perdoar as ofensas. Benevolência para com todos. Benevolência para com todos, perdão das ofensas e indulgência para as imperfeições. Então. E se você olhar essas 3 coisas, é um modo de ser. É o amor de Paulo que está retratado aí. É uma conduta de vida, é uma pura conduta de vida. Perfeito. E se traduz no amor, né? Que, quando fala em amor também, a gente traduz o amor de forma material. Veja que tudo a gente fala em amor, né? Amor, na linguagem aqui quase que universal entre todo mundo, amor é outra coisa, não é o amor divino que a gente prega bastante, né? Que a gente deveria estar contido dentro do amor divino, né? E na busca do amor divino, o que é muito difícil, mas se fosse fácil a gente não estaria aqui, por isso que a gente está aqui, né? Então, se fosse muito fácil a gente seria um cachorrinho, não seria um ser humano, é claro, né? O cachorrinho não se preocupa em ser bonzinho, né? Ele tem outras atividades através do instinto que lhe foi dado. Para nós temos muito mais que o instinto. E exatamente o raciocínio que nós temos é exatamente para que a gente exerça este amor. De que forma? A partir dessas lições que Jesus deixou para nós, que a gente chama de cristianismo, e que já está um pouco deturpado por algumas facções aí do cristianismo. Isso para nós pouco importa. A gente tem que buscar, lá dentro do Evangelho, a essência do que Jesus nos falou. E é essa essência que vale efetivamente, e não as palavras em si, né? Palavras a gente pode interpretar do jeito que a gente quiser. O mais tranquilo, o mais gostoso e o mais fiel, né, é estar buscando a essência. Alguns criticam, mas será que o Evangelho foi bem traduzido? Será que essas palavras estão corretas? Será que não foi deturpado ao longo do tempo? Pouco me importa isso. Se a essência estiver contida no que está escrito lá, é isso que me importa. E eu tenho que usar essa essência para mim e para a comunidade que está no meu entorno. E não fazer uma interpretação de palavra por palavra, que aí perde o sentido. Então, a filosofia abre esse caminho, esse leque de entendimento para que a gente possa abrir a nossa cabeça e colocar lá dentro aquela essência que é importante e transformar a nossa vida. Essa é a grande sacada, né? Quer dizer, depois que você entende que isso é importante, a segunda parte, que é mais difícil, é colocar em ação. Ao colocar em ação, você faz a introspecção
da essência de que Jesus te falou. E você espiritualmente cresce. Evidentemente, não tem outra forma. Nós somos dirigidos pelo Espírito. Para que a gente cresça, a gente precisa transformar o nosso diretor num cara maior, num cara melhor. Não é isso? Para que a gente possa ser dirigido efetivamente por um diretor mais sabido, mais mais ferrado, mais bom. Bom, para isso, precisamos estar trabalhando na essência do que Jesus nos trouxe. O que importa quem foi Jesus? O que importa é o que ele trouxe de essência que me faz bem. A discussão se ele veio, sei da onde, veio... Ele é um espírito que nos trouxe lições fantásticas. É isso que a gente tem que trazer para o nosso espiritismo, né? Para a nossa vida. E o espiritismo também está pouco ligando para cada um de nós. Na realidade, o que a gente precisa é utilizar das lições que o espiritismo tem como ferramenta, só como ferramenta. Uma ferramenta muito boa. Da forma como trouxe para que a gente utilize isto para a nossa vida espiritual. Eu vejo muita discussão falando, mas o que está escrito no Livro dos Espíritos, será que foi mesmo o Espírito que trouxe isso? E aí, isso é inválido ficar discutindo, né? É sexo dos anjos. Pegue a essência, busque a essência. E é isso que na Bíblia, que é a nossa discussão hoje, a gente tem que buscar efetivamente, buscar a essência daquilo que nos faz bem para o nosso crescimento espiritual. Quando você cresce espiritualmente, você cresce materialmente. A evolução é constante, é homogênea. Cresce o espírito, cresce a matéria. Não tem jeito. Eu não consigo crescer a matéria e crescer o espírito, mas eu consigo fazer o invertido. Deixa eu ligar a bateria aqui, que está acabando. Não vou ficar sem bateria. Ok? Desculpa. Eu consigo, só para completar. A gente tem o costume, eu acabei de falar agora há pouco, nós somos seres materiais, né? Como seres materialistas, né? A gente busca o crescimento na matéria. O espírito fica. Isso não é possível, crescer o espírito porque eu cresço a matéria. O que nós temos que fazer? Invertido. Crescer o espírito e a matéria segue o espírito, porque ele é o diretor. Ele é o cara que comanda a matéria. Desculpa, quem levantou a mão aí? Alguém queria falar? É o Pedro que queria falar. Fala, Pedro. Eu ia falar. Você é aquele Pedro que você é o Pedro que o Ricardo falou? Não é, não, né? É outro Pedro. Eu lembrei dele quando você falou. Não era eu também. Até achei que era ele. Tem até a semelhança, viu? Em Sabedoria do Evangelho, o Carlos Torres Pastorino, ele vai falar um pouco sobre a pobreza, né, do Aramarco, como que a gente já sabe, né, tantas e tantas preleções aí que falamos sobre isso. Então ele fala que, na verdade, na tradução, as 3 palavras ali, caminho, verdade e vida, não tem nada dizendo que Jesus seria o caminho, a verdade e a vida. E a tradução correta seria: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ou seja, Jesus não pretende ser a verdade e a vida, né? E aqui o que ele, assim, de uma forma bem rápida, né? O que ele entende que Jesus está dizendo que o eu é o caminho da verdade e da vida, e ninguém vai ao Pai senão pelo eu. Ou seja, que o Carlos estava falando aí, né? Essas progressões que a gente vai tendo, uma hora desperta, uma hora vem essa iluminação, que são as buscas do eu, né? E não a pretensa forma de dizer que só por Jesus que seria atingido o caminho. Só lembrei dessa passagem quando falou em caminho, verdade e vida, que eu acho que é interessante. Aí teria muito mais sentido, né, dessa maneira. É um capítulo chamado O Eu Profundo. Ele vai falar muito mais sobre isso. Vale a pena ler. Pedro, qual livro que é? Sabedoria do Evangelho, do Carlos Torres Pastorino. Né? São 8 volumes. Conheço.
conheço. Tá bom. Eu não tinha ouvido o nome do livro. Bom. Ok. Esse é o volume 8, tá? Vamos lá, Custódio. Essa discussão está muito legal, mas vamos pegar alguns pedacinhos. Não vamos ler esse texto aqui, é muito longo. Acabamos de falar agora da linguagem fraca, da linguagem do aramaico, né? Que é, a verdade, as línguas utilizadas nos escritos bíblicos. É claro que aqui ele está comentando nesse trecho aqui que eu vou ler um pedacinho para a gente discutir. Uma análise minuciosa sobre as línguas do povo hebreu mostra que existiram muitos dialetos e línguas eruditas, né, que eles falavam e escreveram desde a sua saída de Ur, com Abraão. Então, quando a gente começa a fazer isto, saber desses dialetos, como é que se traduz alguns dialetos? Onde você está lendo, Custódio? Qual que é o tópico que você está lendo? É o 10.2. Exatamente aí, ó. Exatamente aí. Aqui, ó. Uma análise minuciosa sobre as línguas do povo hebreu que mostra que existiram muitos dialetos e línguas eruditas que eles falaram e escreveram desde a sua saída de Ur, com Abraão até a nossa época. O apanhado de Canuto se baseia nos renomados filósofos como Ernest Renan, autor de Histórias das Línguas Semíticas. Né? Semíticas. Então, já começa assim, né? O que foi traduzido do Velho Testamento, que originalidade a gente pode trazer para que a gente possa usar isto letra por letra. Se a gente buscar, talvez, a essência, a gente fica muito mais próximo daquilo que a gente busca para o nosso trabalho de crescimento espiritual. Mas quando a gente vai e busca e chama isso de livro sagrado, nós não podemos fazer a interpretação do livro sagrado, nós temos que lê-lo e acreditar fielmente naquilo que está escrito. Não importa o que está escrito efetivamente, da onde veio o escrito, né? Porque ele é divino. Isso é um perigo, né? É um perigo danado. E a gente vê que muitas pessoas se aproveitam desta coisa para transformar grupos, né? Grupos e pessoas em rebanho, né? De alguma forma. E é claro que vai para um caminho mais tortuoso. A continuidade aqui, como resumo de estudos de Canuto, podemos afirmar que o idioma hebreu teve muitas alterações no período de 3 milênios, de 2000 a.C. a 1000 depois de Cristo. Veja, é mais complicado do que se imagina, né? Assim, Abraão, com sua língua nativa, ao chegar na Canaã, conseguia entender os moradores de lá. Será? Então, danado também, né? Formaram um novo dialeto nos 215 anos que ali permaneceram, e nos 430 no Egito, e nos 40 no deserto, e ao chegar novamente a Canaã, em 1200 a.C. Novamente se mesclam com habitantes da terra prometida, e por mais de 600 anos mesclam o seu idioma até a primeira destruição do templo, 600 anos antes de Cristo, quando seguem para o cativeiro da Babilônia, mais 80 anos em contato com a civilização. Veja essa miscelânea toda, os escritos ao longo desse tempo, em vários dialetos, né? E várias modificações da língua natural e de idiomas diferentes em cada região que eles passaram. Como é que a gente vai dar crédito absoluto naquilo que está escrito? Vamos dar uma puladinha, vamos um pouquinho mais para frente aqui. Lá embaixo, aqui, ó. Convém lembrar que o hebreu da época de Moisés já estava morto para o povo quando o único exemplar da Torá existente em Jerusalém foi destruído pelas chamas que os babilônios atearam ao templo 621 a.C. E aí? Tá? Se o idioma, né, hebreu da época de Moisés já estava morto,
e ainda a Torá foi destruída como único exemplar, como é que nós temos uma Bíblia hoje escrita e traduzida para o nosso idioma, onde a gente pode efetivamente botar a mão em cima e dizer que ela é sagrada? É só uma introspecção. Vamos andar um pouquinho para frente, Carlos. Aqui ainda não dá discussão. Vamos pular para a gente ver a Bíblia hebraica e o Taná, o Velho Testamento. Então, novamente aqui... Oi, pois não. Custódio, eu só acrescentaria também que a própria linguagem, né, escrita, ela foi evoluindo ao longo do tempo. Então, se a gente for pegando ali os egípcios, né, usavam lá os hieroglifos, a própria linguagem, né, do Oriente ali, com os candis, a comunicação era mais por desenhos, eram mais complexas, né? E a gente, com a evolução da humanidade, a escrita também foi evoluindo, né? Então, quando a gente está falando desses primórdios ali, a linguagem ainda ela ainda ia passar, né, com o tempo, por uma evolução para deixar uma lógica mais clara e um saber, uma transmissão melhor, né, das coisas. Não, a gente tem que lembrar também que, principalmente lá no cativeiro do povo hebreu, não tinha como escrever as coisas. Então, as mensagens e o conhecimento era passado de pai para filho, né? De filho para pai, de pai para filho, sempre de um para outro, de várias gerações, né? Todo o tempo de cativeiro do povo hebreu, isso foi passado ao longo do tempo. Eu não acredito que a fidelidade dessa passagem, desse conhecimento de pai para filho ao longo de N gerações, tem a fidelidade, né? A fidelidade do início, diria assim, da mensagem vinda divinamente. Então, a mensagem divina foi, ao longo do tempo, incorporando mensagens humanas. Sim. Ela está totalmente deturpada, né? Se a gente buscar alguma coisa como essência, eu falo da essência, que essa essência te faça sentido e que ela possa, de alguma forma, te fazer bem, ótimo. Mas se ela não fizer sentido com o seu processador, você processa aquela informação e ela não faz sentido para você, pula. Se ela faz sentido, busque a essência dela e busque para você, pegue para você, transforme ela na sua versão melhor para o seu crescimento. Não acreditar fielmente, botar a mão em cima, a gente vê nos juramentos aí que a gente vê em filme lá nos julgamentos, né, nos Estados Unidos, em que o cara põe a mão em cima da Bíblia, eu juro falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, tal. Como se fosse aquilo alguma coisa em que, se ele fizer uma bobagem qualquer, a divindade vai puxar ele pelo cabelo e levar ele, talvez, para o inferno, né? O inferno que o Carlos falou agora há pouco. Então, nós temos que tomar esse cuidado, né? Nós não estamos criticando a Bíblia, nós estamos analisando o formato dela e como utilizá-la para a nossa vida. Lembrando disso, senão a gente começa a entrar no processo de crítica, e não é essa a intenção aqui. É fazer uma análise deste livro e o quanto a gente pode utilizá-lo para nós. Bom, vamos lá. Alguém levantou a mão? Não? Eu, Custódio. Vamos lá. Poxa, você ia passar direto para o outro aí, mas... Não, alguém falou e eu não ouvi, foi você mesmo. Vamos lá. Nesse meio aí
É muita coisa, né, quando ser discutida, né? Mas, assim, eu vou fazer o papel do advogado do diabo aqui, então. Tá bom. Se tem todas essas deturpações, inúmeras variações e tudo mais, onde é que está o manual certo? Onde é que estão as orientações? O que eu sigo? Porque o homem é terrível, a imaginação dele é... Dá para ver que os advogados não seguem, né? Porque eles juram sobre a Bíblia ali e acabam não cumprindo muito bem, né? Com respeito a todos os advogados. Então, assim, onde foi o dia dos advogados? Cuidado, cuidado, às vezes, com isso, de mostrar que, assim, existem as falhas da Bíblia, as alterações, mas existe muita coisa inspirada lá. Sabedoria espiritual. Jesus veio através dela. Então, assim, esse tato, porque é realmente uma questão muito delicada essa. Não, eu só dei ênfase nisto, o Ricardo e todos que estão aqui, não é crítica, é só uma análise, para que a gente não leve a ideia por exemplo, o evangélico. O povo evangélico, né, a turma evangélica, eles leem a Bíblia e leem ao pé da letra aquilo que está lá e seguem ou tentam seguir com fidelidade total naquilo que está escrito, conforme a interpretação do pastor ao bel prazer. Então, por quê? É um livro sagrado. Então, eu faço lá o sinal em cima da Bíblia, porque ela é sagrada. É assim, a conotação de sagrada é perigosa. Ela foi deturpada ou foi modificada ao longo do tempo. Ela não pode ser, na minha opinião, ser considerada um livro divino. Mas, claro, você tem razão. Tem inspirações legais. Então, cabe a cada um de nós essa pergunta: cadê o manual? O manual está aqui. Não, o manual está aqui. É eu que faço as minhas reflexões em cima daquilo que eu leio. Claro que a minha interpretação é um pouco diferente de cada um de nós que estamos aqui, né? Mas, ainda assim, ela está tudo aqui, o manual. E eu faço a interpretação conforme o meu não a minha vontade, mas o meu conhecimento. E é com isto que eu vou me agarrar. O homem trabalha para justificar aquilo que ele pensa. Mas, Custódio, essa questão, ela atualmente, ela está numa polêmica tão grande no meio evangélico, vocês não fazem ideia. Porque aí existe a expressão, a Bíblia é a moda da casa. Quer dizer, se cada um na sua consciência tem a interpretação, por que está surgindo tantas coisas, a moda? Então, acaba que tentam se adaptar, eles falam muito, né? Estão tentando adaptar a Bíblia ao mundo, quando não deveria ser assim. Né? Não. Ricardo, eu tenho 2 livros aqui, eu não sei se vocês conseguem ver direitinho aqui. Ele tá meio puxa um pouquinho para trás. Deixa eu ver se aqui... Eu vou mudar aqui, eu já vou mostrar para vocês. Se você colocar, acho que no seu peito, funciona. Será? Aqui, ó. Funciona. O que Jesus disse e o que Jesus não disse. Tá? Bart Ehrman. E o do mesmo autor, aqui, ó. Como Jesus se tornou Deus. Tá? Esses 2 livros são do mesmo autor e ele é um cara que era evangélico e ele começou a fazer um estudo chamado crítica textual, né? E aí ele foi descobrindo que muitas coisas foram acrescentadas à Bíblia. Então, são muitos estudiosos, eu acho que é aí que o Custódio está querendo chegar. Muitos estudiosos que foram pesquisando, por exemplo, então ele relata aqui várias coisas. Muitos textos acrescentados, por exemplo, um dos textos que a crítica textual hoje, que os estudiosos têm praticamente certeza que foi acrescentado, é o da mulher adúltera, que aquela passagem não era original, entendeu? Então, aquilo foi acrescentado e o estilo de escrita, então eles vão vendo o estilo, como que foi escrito aquilo. Então, falaram, isso aqui foi acrescentado depois. E uma coisa que eles colocam, que é muito interessante, são os copistas. Lembra dessa questão dos copistas? Porque a imprensa lá do Gutenberg, ela vem aqui da Idade Média, século XIV, século XV.
Antes disso, como que eu tinha um exemplar da Bíblia? Através das cópias, que eram manuscritas. Então, de repente, o cara está fazendo aquela cópia, ele dá uma distraída na hora que ele vai tomar um café, ele pula uma linha. Entendeu? Ele pula uma linha, ou ele fala, cara, eu acho que não foi isso que o cara quis dizer, eu vou dar uma mexidinha aqui. Então, Né? Carlos. E aí, então, assim, aonde que está... Então, o que é a verdade e o que não é verdade? É o bom senso, né? Que vai dizer, então, será que isso realmente tem sentido ou não tem? Então, Né? mas assim, o que para o evangélico, nós não devemos confiar no nosso bom senso. O senso Sim. humano é falho. É. Ok? Então, assim, nós precisamos, de uma certa forma, de um guia, porque o bom senso humano é falho. Vou dar um exemplo prático disso. Eu sei que tudo que a gente está falando é em termos, assim, até de quem estuda, quem vai um pouquinho mais, né? Essas alterações com os copistas e tudo mais. Mas um exemplo para você, só que está acontecendo no meio evangélico, é a secularização. Quer dizer, a igreja se tornando do mundo, secular. Sim. Eu acompanho, por exemplo, música, porque eu ouço música gospel. Ok? Então, antigamente era só hinos. Quando se criou os mesmos hinos com guitarra, com outras coisas, já foi um problema. Já houve questionamento. Mas tudo bem, é música gospel. Aceitou. Aí veio o pessoal do rock. Fazer rock evangélico. Outra polêmica. O rock é do mundo. A proposta inicial do rock é satânica. A igreja vai adotar isso agora? Criaram-se um rock evangélico. Beleza, aceitou. Samba, a mesma coisa. Existe hoje pagode evangélico. Por aí vai. Agora, vou chegar no ponto mais difícil para eles agora. O funk. O que faz com o funk? Vai ter o funk gospel? O mundo mudou, as pessoas são novas, se a gente fizer, não tem nada a ver. Aí é esse problema. O quanto isso está de acordo com os princípios. O funk é um ritmo como os outros, o problema é a letra, né, que se coloca no funk. Quando eu mudo a letra, pronto, agora não é ruim mais. Não, mas o funk ele tem um probleminha a mais em relação aos outros, que é os movimentos, além da letra. Mas o movimento é por causa da letra, né? Não, porque o funk, ele é uma dança dele é sexista. Mas é por causa da letra que se coloca. Então fala até o chão, daí o cara vai abaixando até o chão. Sim, agora você fala... Mas você pode fazer uma letra falando do trenzinho correndo no trilho, na forma de funk, vai ser dançado de forma sexista. Entendeu? Mas aí o Melo, até o pop é dançado sexista. Você pegar lá, então assim, o problema o ser humano ele distorce do jeito que ele quiser, né? Mas se a gente for pegar, tem um outro contraponto disso, né? Se a gente pegar, por exemplo, as igrejas evangélicas no século passado nos Estados Unidos, elas eram separadas, as igrejas negras das igrejas brancas. Sim. E hoje isso caiu. Então, assim, realmente vai ter uma evolução, tem que ter uma evolução, né? Então, mas o problema as igrejas vêm fazendo isso, essa adaptação. O problema é saber em que ponto conflita com a doutrina que Cristo ensinou. Ele estava falando de Bíblia, foi falar em funk, né? Foi parar em funk. Como é que muda um assunto rápido? Entendeu? Foi um exemplo aí, né? Talvez não tenha sido o melhor exemplo. Talvez não tenha sido o melhor exemplo. Sim. Né? Mas é uma polêmica que está acontecendo no meio. Então, a que ponto? Aí nesse ponto, cria-se as divergências entre as igrejas, entre o meio cristão. Uns falam, não, tudo bem, a letra está certa, vamos dançar mais moderadamente, resolve. Outro fala, não, a origem disso, a gente sabe como é que a gente vai aceitar isso? Não aceito. Aí já criou uma divisão. Então, aí um bom entendimento da doutrina, que é a essência, é isso que o Custódio falou. Procurar a essência, o que é essa dança, quer seja que ritmo for,
está trazendo na essência. E tem um outro ponto, né, Melo? O pastor em si, né, ele tem ferramentas para buscar essa essência. Em princípio, Sim, ele tem que traduzir a essência para os aí seguidores. entra no que o Custódio falou no final da fala dele, que é a questão do mestre, das pessoas, dos bons professores, Isso dos aí. orientadores. Porque assim, o que a gente está fazendo hoje, aqui, é buscar a essência. Quando eu discuto Bíblia, discuto Torá, eu vou buscar, né, dentro do conhecimento de toda a humanidade, o que são essas leis morais. E, de novo, se a gente peneirar, a gente vai encontrar muita semelhança. Para mim, essa é a essência. Então, eu vou dar um testemunho pessoal para vocês. Eu já tive várias situações de conflito, de entendimento meu de algumas coisas. Aí, o que eu faço? Bom, meu bom senso aqui está em dúvida, porque a situação é dúbia. Não é tudo que é preto no branco. Tem zonas cinzentas. Muitas, hein? Aí eu me recolho e falo, vou pensar com a mente do Cristo. Quais são os princípios e os valores do Cristo? É isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Dentro disso, como é que eu consigo pensar essa situação? Para tentar chegar numa resposta melhor. Então, os valores do Cristo sempre vão ser o nosso guia, o fiel da balança. Tá? Agora, por exemplo, nós estamos vendo essa questão do meio político aí, que está surgindo um assunto religioso, porque está muito entranhado também, e tem muitas zonas cinzentas também nesse meio. E aí eu tenho falado isso para os amigos. Pessoal, pensa então com a mente do Cristo. Se o Cristo estivesse vivendo essa situação, como é que você acha que ele agiria? Porque o nosso bom senso, por exemplo, a gente vai agir de acordo com a contingência, por exemplo. Não vai? E vai até de encontro aos valores do Cristo? Vai. Nós sabemos que nós estamos fazendo, puxa, eu não consigo fazer diferente, é isso. Infelizmente, não estou agindo. Mas, pelo menos, essa honestidade eu tenho que ter. E saber reconhecer o valor do Cristo. Se não for por aí, então, daqui a pouco eu adapto o evangelho de acordo com o meu consenso. Do que me convém e do que não me convém. Não sei se vocês estão de acordo aí com isso. Em partes, Ricardo, eu concordo com você. Quando você fala... Não, pode criticar. Até gosto de aprofundar esse assunto. Não é criticar. Eu vou só colocar a minha opinião, a minha versão, ou aquilo que está na minha cabeça. Né? É legal quando a gente tem dúvida naquilo que eu vou tomar decisão, buscar a palavra de Jesus como essência e, digamos assim, traduzir o meu problema ou para a minha solução naquilo que Jesus falou. Como é que ele agiria se tivesse nessa situação? Ainda assim, eu vou tomar decisão com o meu achismo, né? Eu acho que Jesus faria desta forma, mas o meu achismo, eu vou usar a palavra achismo para que a gente fique claro. O meu achismo está contido na quantidade de conhecimento e sabedoria que eu tenho em mim. E aí eu posso estar deturpando, ainda assim, a palavra de Jesus com relação à situação em que eu estou passando. Aí eu vou repetir o que eu falei um pouco ali atrás. O nosso mapa, o nosso guia está aqui. Eu vou buscar a essência daquilo que me faz bem a partir de mim. É bom, mas é o melhor que eu tenho. E eu preciso crescer cada vez mais aqui para que eu busque o melhor daquilo que eu estou buscando nos escritos, no conhecimento, como essência, e eu cresço aqui e o meu mapa fica mais límpido, fica mais fácil de eu guiar. O meu Waze que está aqui dentro, ele me dá caminhos melhores para eu seguir e chegar onde eu tenho que chegar. Mas através daqui
Quando eu falo aqui, estou falando do guia espiritual, estou falando do diretor espiritual, aquele que dirige a minha conduta. Esse crescimento espiritual demanda um esforço pessoal, puramente pessoal. Sim. Porque eu vou refletir nisso o meu interior, né? Por Claro, exemplo, eu sou a favor claro. do divórcio. Eu falei, o que Jesus falaria? Ele ia falar que o divórcio está bacana. É bom, Né? perfeito. Não, ele ia falar que não. Então é complicado, cara. É um negócio assim. Não Assim, é simples, não é simples. Então, vamos pensar. Ó, no primeiro momento, nós temos que estar em paz com a nossa consciência. Mesmo que eu esteja errado. Mas eu raciocinei, levando em consideração os ensinos do Cristo, e o meu melhor entendimento foi esse. Vou agir assim. Estou em paz com a minha consciência. Né? Minha consciência diante de Cristo. Agora, quando eu vou levar essa minha visão para fora, aí sim, cai no campo da relatividade. Claro, não tem jeito. Inevitável. Então, o que eu posso fazer? Explicar para a pessoa, é o modo como eu penso. É o modo como eu entendi. Eu até então, pode falar assim, eu entrei em oração, pedi para o meu... O evangélico faz muito isso, né? Eu entrei em oração. O Espírito Santo me deu um entendimento. Tá bom. Mas tudo bem. Agora, o que eu não posso é falar que a minha é verdade igual aos outros. Não é. Né? Cada um tem a sua, né? Isso, cada um tem a sua. Aí, assim, de uma certa forma, nesse universo de diversidade de interpretações, vai prevalecer aquilo que é comum. Claro. Que é a essência. Então, aí dentro da comum você vai ter verdades menores e verdades maiores. Com a sua verdade, que está, digamos, comum, você vê a verdade que são menores, pode ajudar essas verdades a crescerem, e você enxerga verdades maiores, através da sua percepção, e traça um caminho para atingi-la. Então, sempre você está crescendo. De que forma? Espiritualmente. Só Perfeito. Espiritualmente. O Felipe está louco para falar ali. Fala aí, Felipe. Senão só nós falamos. Do achismo que encaixa o que vocês estão falando. A gente sempre está sendo influenciado por algumas correntes ideológicas. Claro. Mas, na forma que a gente interpreta o que a gente aprende, o que a gente vive, tudo, tem o livre-arbítrio. E aí eu acho que aí que está a riqueza da humanidade, do crescimento e que Deus colocou para a gente. Todo mundo aqui leu o Livro dos Espíritos, mas cada um interpreta do seu jeito. Cada um aplica do seu jeito na vida, ou a Bíblia, ou seja lá o que for. E aí eu acho que essa que está a riqueza da humanidade. Mesmo a gente sendo induzido por correntes de pensamentos, como você estava falando, ainda assim a gente tem esse livre-arbítrio na hora de interpretar e de viver as coisas. Que é esse... O que eu acho sobre isso que eu li? É o achismo. É o achismo. Nós temos que pensar, é a parte difícil da coisa, né? Que nós somos espíritos e não matéria. E quando a gente muda essa configuração, é complicada de passar esse entendimento para frente. A discussão está ótima. Vamos ler mais um pedacinho aqui, senão o nosso... Cristóvão, você gostei que você falou. O mais difícil é pensar, né? Então, muita gente... É mesmo, mas é mesmo. Outro dia eu fui no médico e ele me disse que nós gastamos cerca de 30% da nossa energia no pensar. A nossa mente consome 30% da nossa energia. Falei, eu vou pensar mais para eu emagrecer, porque o processo de emagrecimento está aí. Eu entendi perfeitamente. Se eu parar de pensar, eu engordo. Então, eu entendi assim, quem é gordo não pensa. É tão atrativa. A analogia é assim, quem é gordo não pensa, ou pensa menos. Né? Quem é magro pensa muito. Então, o que eu pensei aqui? O que eu imaginei? Vou ser um cara muito pensador. Eu preciso emagrecer, né? E voltar no meu peso. Pensa bastante e come um pouco menos que emagrece. Resolve. Isso em filosofia é ótimo, hein? Isso em filosofia vai, hein?
Carlos, vou pedir para você, pula para o 10.6, que ele tem uns pontos interessantes para a gente discutir, que é mais importante do que esse item, que vai falar de parte do que já falamos aqui. O livro da Bíblia cristã. Aqui eu tracei alguns pontos aqui que eu achei interessante. A Bíblia cristã é composta do Velho Testamento e do Novo Testamento. Okay? A Bíblia hebraica é o Velho Testamento da Bíblia cristã. Porém, a ordem e a quantidade de livros diferem pela ordem. Aí ele tem aqui embaixo, que é interessante também. A Bíblia cristã tem duas versões. A católica, com 73 livros, que adota a Septuaginta, né, completa. E a Bíblia protestante, com 66 livros, que adota a Bíblia hebraica, tal como a estabelecida por Jerusalém. Estes 7 livros que fazem diferença são denominados pela Igreja de Deuterocanino, uma palavra desse tamanho. Aqui cabe mais uma discussão, né, com relação por que o povo protestante tirou livros, né? Tem 7 livros a menos, quer dizer, excluiu livros. Se a Bíblia católica tem 73 e ela foi adotada antes da Bíblia protestante, quando o protestante chegou, ele resolveu por si, né, por inspiração não divina, né, talvez alguém que teve uma inspiração à noite, sonhou, falou, vamos tirar 7 livros da Bíblia. E agora nós temos, dentro do cristianismo, 2 Bíblias, onde uma é completa e a outra é incompleta. Vamos a gente falar em 73 como livros completos. Mais uma discussão. E logo embaixo... Outro detalhezinho só, Custódio, que tinha 49 evangelhos, né? E o Vaticano estabeleceu os 4 canônicos. Né? Então, isso também foi uma intervenção, né? Porque claro. É claro que eu não poderia ter uma Bíblia com 50 evangelhos, mas alguém disse, olha, esses 4 são bons, os outros não são. Eu escolho então, quais são os 4, né? A pergunta é, quem escolheu, teve uma inspiração divina para escolher os 4? Ou não? Ou eu escrevi e falei, esse aqui é melhor porque rende mais. Rende, quando eu falo render, é buscar mais adeptos para a religião, né? Aquilo que está mais claro o que Jesus falou nesses 4, ou esses 4 são mais coerentes com aquilo que a gente precisa para o catolicismo, não para o cristianismo em si, né? Então, são perguntas que a gente vai fazendo quando a gente consegue entender o conteúdo desta Bíblia. Aqui, logo embaixo, ele diz assim, aqui, dá para ler, a Bíblia hebraica é composta de 24 livros, conforme descrito anteriormente. O Velho Testamento da Bíblia cristã católica é composto por 46 livros, 39 denominados protocanônicos e 7 deuterocanônicos. A Bíblia cristã protestante é composta somente por 39 livros aceitos pela Igreja Judaica de Jerusalém, que diziam verdadeiros inspirados, e a divisão cristã ficou assim, né? Aí tem lá Pentateuco, históricos, sapienciais, profetas e, um pouquinho mais para baixo, os profetas menores, acho que eram os baixinhos, né? Profetas menores, é isso? Os profetas menores da Bíblia judaica estão reunidos num único livro, todos escritos em hebraico, com exceção de Daniel, escrito em aramaico ainda. Então, um idioma muito, muito fraco, muito de baixo nível. Nível no sentido de palavras com várias interpretações, né? Bom, agora vamos lá para o Novo Testamento. Assim, agora sim, o Novo Testamento cabe uma discussão melhor, porque nós temos aqui, dentro do Novo Testamento, primeiro que é um pouco mais novo, estamos falando só de 2.000 anos, e não de 1.500 antes de Cristo. Estamos falando de 2.000 anos, dá para a gente, digamos, ser mais sensível, está mais sensível com a gente.
O Velho Testamento é difícil de você sensibilizar com ele. Na minha visão, né? Claro. Aí os livros do Novo Testamento são em número de 27, tanto na Bíblia Católica como na Protestante, dividido em Evangelhos, 4 livros, Marcos, Mateus, Lucas, chamado de sinópticos, e João, chamado de proféticos ou simbólicos, todos em grego, menos Mateus, que foi escrito em aramaico. Atos dos Apóstolos, um livro escrito em grego, muito legal, gosto muito de Atos dos Apóstolos, é um texto bom de ler, bom de interpretar, bom de buscar lá dentro algumas essências importantes para a nossa vida, eu gosto muito. As epístolas, claro, né, de Paulo, 21 livros divididos em 14 paulinas, 7 universais, né, o Tiago Menor, também deve ser um baixinho, né, o Tiago Menor. O Pedro 2, João 3 e Judas Tadeu 1, todos em grego. E o Apocalipse, um livro escrito por João em grego também. Veja essa composição que foi escolhido, né? Tínhamos muitos livros. E aí, Custódio. Oi. Aí é uma dúvida. Quando a gente fala em católico, apostólico romano, o ortodoxo, eles seguem o mesmo? Vocês têm essa informação ou não? Não sei se eles seguem. Você sabe, Ricardo e Carlos? Para mim, eles seguem. Os ortodoxos seguem o mesmo. Só eles são separados. Na minha visão, eles são separados de Roma, efetivamente, né? Mas eles seguem a mesma Bíblia católica. Agora, não sei eles se não têm uma diferença. Bíblia deles, não, né? Não, eu acho que não. Eu acho que seguem. Não, também não tenho certeza, mas na minha visão ou no que eu li, não tem nada de diferente. Então, a questão é mais a questão de ser romano, né? É só. Não romano. Mas porque assim, essas escolhas de livros, evangelhos, etc., foram feitas por romanos, né? Por isso a minha dúvida. Pelo Vaticano. Isso, nos concílios. Através dos concílios, a gente foi chegando em determinados livros. Uma outra coisa que vale a pena ressaltar é o seguinte: segundo esses livros que eu estava lendo aqui, a Bíblia, o que a Bíblia disse, o que Jesus disse e não disse, tudo. Quando eu falo Evangelho de Marcos, não significa que Marcos tenha escrito esse evangelho. Tá? Significa relatos de Marcos para alguém, e aí aqueles seguidores de Marcos possivelmente escreveram e colocaram isso na boca dele, entendeu? Mateus, a mesma coisa, Lucas, a mesma coisa. Então, assim, o que a gente está tentando fazer aqui não é desconstruir a Bíblia, tá? De jeito nenhum. É mostrar na realidade como ela foi escrita, como ela chegou até aqui. E aí é claro que ela é um livro extremamente valioso, que tem grande sabedoria, como o Ricardo estava falando. Então, não é desconstruir a imagem da Bíblia, mas é só a gente saber como ela veio parar até aqui. Porque senão eu falo, o João falou isso. O João já é mais real, mas Mateus falou isso. Não! É como se o Custódio foi meu professor e daqui a 20 anos eu falo, olha, o Custódio tinha falado isso. Mas, de repente, eu não sei nem se eu interpretei direito o que o Custódio falou. Entendeu? Então, só para a gente ter uma ideia, né, de como as coisas chegaram. O cisma da igreja aconteceu depois, já. A Bíblia já estava formada e veio correr depois. Então, assim, foi mais essa questão mesmo. Na verdade, foi a briga dos romanos. É na reforma, na ocasião da reforma para frente um pouco, né, o Ricardo? 1600 e alguma coisa. Isso, então. Você tem que dar uma olhada na data, não tem aí, vou fazer uma pesquisinha aqui. Então. Eu vejo aqui. A reforma é 1600 e pouquinho, né, de Lutero. Legal. Pula um pouquinho para cima, por gentileza, Carlos. Imprensa. Então, agora aqui a gente vai falar, já falamos um pouquinho do advento da imprensa de Gutenberg, né? Que é exatamente esta. Agora que começa, neste momento, a reforma protestante, é o advento da imprensa inventado por Gutenberg, que utilizará a Bíblia, ou seja, ela passou para o conhecimento dos leigos na sua língua natal. Apesar da baixa escolaridade do povo da época de Lutero, ela passou a ser acessível ao povo leigo. Lutero traduziu a Bíblia direto da versão grega para o alemão.
Veja que isso aconteceu lá em 1500 e pouquinho, quase 1600. Esta reforma, novamente, agora a gente vai ver uma nova versão de uma tradução feito por Lutero, da grega para o alemão. Depois, isso foi traduzido ao longo do tempo para os outros idiomas, inclusive para o português. Mas é uma sequência de traduções, de versões. Na realidade, não se faz tradução ao pé da letra, se faz versões. Versão que sai de um alemão e vem para o português. E aí, que confiabilidade, novamente, a gente vai ter nas palavras? Eu acredito fielmente que parte da essência do que foi dito, o que foi falado lá atrás, ela vem com a palavra. Por isso eu preciso usar o meu raciocínio lógico, o meu raciocínio com o meu conteúdo, para buscar dentro do que está escrito lá alguma coisa que me faça sentido e me faça bem na minha espiritualidade. E não achar que aquilo está escrito e eu modificar a minha vida naquilo que está escrito pura e simplesmente por uma análise material, né? Uma análise puramente gramatical, que fura totalmente a ideia, né? Então, uma prova cabal disso é assim, ó, se o seu olho é motivo de escândalo, arranque seu olho. Isso aí. Entendeu? Então, se eu for ler isso ao pé da letra, eu fico com o olho. Uma bobagem. Né? A humanidade vai ficar cega. Vai ficar cega. Então, assim, se a gente não souber interpretar aquilo que está ali, porque muita gente, às vezes, lê ao pé da letra, né? Então, muita gente. Pode falar, Ricardo, desculpa. Só assim, vocês vão avançar o assunto, só a questão da Igreja Ortodoxa. Quando eu falei cisma, é porque é chamado cisma do Oriente. É diferente do cisma da Reforma. Aqui, tá, desculpa. Uma leiturinha rápida para vocês, curtinha, né? São 5 linhas. O cisma do Oriente ocorreu em 1054, após o patriarcado de Miguel Cerulário, ser excomungado pelo Papa de Roma. Com essa decisão, Cerulário proclamou a separação oficial entre as duas igrejas, já que, para os orientais, Roma estava se afastando das pregações originais de Jesus Cristo. A partir daí surgiu a Igreja Ortodoxa, ou Igreja Católica do Oriente, com sede em Constantinopla. Legal, obrigado pela informação, Ricardo. Eu não lembrava disso. Tem um filme interessante que fala exatamente da história dessa separação, né, da Igreja Romana para a Igreja Ortodoxa inglesa, né? E é interessante que no filme mostra a briga, né, entre o Vaticano, que quer o poder, tudo pelo poder, e ele impõe o poder pela religião. Ele tinha o poder na época, efetivamente, e esse bispo do nome estranho aí que você falou aí, ele se revoltou e fez a separação entre as duas igrejas, né? É interessante, tem um filme muito legal que fala dessa história aí. Sobre a versão da Bíblia, eu vi uma vez numa palestra do Haroldo, ele dizendo que a Bíblia católica que a gente tem, que a gente lê em português hoje, foi um padre português que morava na Holanda, isso em 1600 e tanto, que pegou uma versão da Bíblia alemã, traduzida para o holandês protestante, traduzida para o holandês e fez a versão católica em português. Então, mais uma miscelânea aí, né? Eu dei uma pesquisadinha rápida aqui também sobre a Bíblia ortodoxa. O Novo Testamento é igual, mas a ortodoxa ela tem 78 livros. Tomou mais um. Ela tem o Salmo 151 também. A liturgia deles é muito engraçada. Eu morei na Grécia também um tempo, e lá é ortodoxo, né? E é muito louco. Primeiro que você não tem registro civil. Você não é registrado no cartório, você é registrado na igreja, na Grécia toda.
Existe o Ministério da Educação e Religião, é um só, é sempre um padre ortodoxo que é o ministro, trocando governo a governo. E você não comemora o seu aniversário no dia que você nasceu. Todas as pessoas que têm o nome daquele santo, o dia do aniversário dela é o dia do santo. Olha, então, tem São Felipe, todo mundo vai ter igreja do São Felipe comemorar o aniversário no dia de São Felipe. E assim vai. Tem várias coisas bom que diferentes. economiza, né? É bom que economiza aniversário. Vai ter Todos uma os Filipes multidão. já Já pensou? Ô, Um Felipe, no casamento. aniversário você grita assim, ô, Felipe, olha, todo mundo levanta a mão. E não tem como esquecer o aniversário também. Não dá. Não dá. O preço do salgadinho. Agora, se você tiver um nome que não tem um santo do dia, você está ferrado. Você não tem aniversário, né? Um detalhe que talvez vocês já saibam, né, que a Bíblia católica tem mais livros do que a Bíblia protestante. Se eu não me engano, são 4 a mais. Não lembro agora exatamente. Né? O casamento é bem diferente também. Tem várias coisas diferentes, mas tem uma hora que chamou a atenção, é quando, a hora de beijar a noiva, ele fala assim, o padre fala assim, agora você pode pisar no pé da noiva. Opa, isso é bom, hein? Já começa a briga ali, né? Aqui, Ricardo, ó, católica com 73 e a Bíblia protestante com 66 livros. Tá? Corroborando aquilo que você falou aí. Vamos lá, que já estamos. Falta 1 minuto para a gente terminar a nossa aula. Então, vamos só vamos teoricamente. pegar aqui a versão inglesa para a gente entender aqui rapidinho e já vamos para a tradução do português e a gente termina a aula já. Anterior à tradução de Lutero, a Bíblia cristã teve sua versão para o inglês em 1380 a 1384 e foi elaborado por John Wycliffe, reitor da Universidade de Lutterworth, na Inglaterra. Ele desafiou a autoridade papal, afirmando que seu ofício foi inventado pelos homens. Ataca frontalmente os dogmas católicos, além de se indispor com Tomás de Aquino, claro, né? Falou em católico, ele atacou Tomás. Após sua morte, os seus seguidores foram perseguidos pela Inquisição. A versão inglesa teve sua origem nos escritos gregos, em vez de utilizar a Vulgata. Vamos ver a tradução em português agora. Pula um pouquinho, por gentileza. Isso. Aqui a gente vai ver também mais alguns pepininhos. Né? 2 são as traduções bíblicas para o português e são consideradas as mais importantes. A versão protestante, mais antiga, de autoria do pastor português, alguém falou isso aí, né? João Ferreira de Almeida, publicada em 1681 em Amsterdã, na Holanda, utiliza a Bíblia de origem grega, que chegou até ele através de Erasmo de Roterdã, que usava o texto bizantino. A versão de Almeida sofreu inúmeras revisões, porém, a mais importante foram as de 1945 da Sociedade Bíblica Batista, lembrando que é protestante, né? A de 1967 da Imprensa Bíblica Brasileira e a mais recente, em 95, pela Bíblia de Estudo Pentecostal. A outra tradução que foi a da Igreja Católica, baseada na Vulgata Latina de Jerônimo, foi feita pelo padre português Antônio Pereira de Figueiredo, publicada em 1879. Então, nós temos aí várias versões de tradução em português. É interessante assim, quando você vai comprar uma Bíblia, o cara pergunta para você, você quer a versão protestante ou você quer a versão católica? Mas não é a mesma? Não é a mesma. Então, porque as traduções tendem, né, certamente, a buscar algum conceito dentro da doutrina protestante, efetivamente, né? E não dentro da doutrina católica. Então, cada um, como nós dizemos aqui, puxa a sardinha do seu lado. Então, você tem que comprar a Bíblia da sardinha que você gosta, né? De que lado da sardinha que você quer. Você puxa do lado direito ou do lado esquerdo. Hoje não se pode mais falar em esquerda e direita, né? Vamos falar, então, do lado oposto àquilo que você está, para que não deixe... Nós temos que ser apartidário nesse momento aqui. Legal, vamos lá. As diferenças das Bíblias.
Apesar de muitos terem a Bíblia como a palavra de Deus, existe diferença significativa entre as diferentes cânones, desde o judaico, católico e protestante. Além destas três, existe ainda a Bíblia de Jerusalém e as dos diferentes segmentos cristãos que apresentam sensíveis alterações. Mais do que isso, então, quando a gente vai comprar uma Bíblia, o cara tem que perguntar para você, você quer a católica, a judaica, a protestante, ou você quer uma variação, né, daqui entre as outras, né? Você tem que escolher a Bíblia que você quer estudar. Então, além do tradutor, né? Oi? Além da tradução, além né? do tradutor. Tem dois, né, que fizeram. Claro que alguém pode falar, mas nós temos também traduções diferentes dentro do Espiritismo, né? Nós temos pelo menos duas traduções do Livro do Espírito e do Evangelho segundo o Espiritismo, que são traduções, pessoas diferentes. E a gente encontra leves diferenças entre as duas traduções. Isso feito agora, isso feito de 1850 para cá. Então, estamos há pouco mais de 150 anos. Então, se isto acontece dentro da doutrina espírita, imagine o que não deve ter acontecido nessas, né, dezenas de versões que acontecem dentro da Bíblia. Voltando, não é crítica, é apenas uma análise para que a gente tenha, assim, quando for ler a Bíblia, e leiam, né, devem ler, ler com discernimento, com aquilo que está dentro de você. Puxe somente aquilo que é realmente importante para você, no seu entendimento, né? Fora do seu entendimento, eu acho que vai seguir caminhos que não fazem muito bem para nós, ou para cada um de nós. Pode até fazer se você entender. Quando você não entende, não tem jeito, né? Conclusão. Vamos lá. O histórico da Bíblia nos leva a uma visão mais ampla, tendo em conta que se trata de um livro sagrado. A Bíblia pode ser comparada aos demais livros sagrados existentes, como os do Vedas, o Corão e os escritos filosóficos chineses e outros. Querem associar a Bíblia como a palavra de Deus. Podemos até aceitá-lo, porém, sem desconsiderar os demais escritos, visto que eles também são considerados divinos pelos seus seguidores. Tendo isto em vista, devemos nos isentar ao fazermos uma reflexão imparcial, universal e abrangente quando tratamos as coisas divinas. Claro que nós estamos tratando aqui não da coisa divina, né? Nós estamos, a nossa crítica ou a nossa pesquisa em cima da Bíblia é da coisa humana e não da coisa divina. Não estamos discutindo a coisa divina dentro da Bíblia. Certamente está contida lá. Mas aqui interessante é o respeito que nós temos que ter com as outras religiões, né? Com as outras doutrinas, que também têm a sua Bíblia, né, lá, que eles a tornam sagrada e transformam esta leitura no seu caminhar espiritual. E nós, de um modo geral, dentro do cristianismo, não nós exatamente espíritas, mas diria assim, a grande parte do cristianismo adota a Bíblia como um livro sagrado único, né, com uma palavra de Deus. Isso, eu diria assim, que, no mínimo, é uma falta de respeito para com as outras religiões ou com outras doutrinas. Fechei o livro. Alguém pode criticar, alguém pode falar que não concorda, alguém pode dar pitacos, alguém pode não fazer nada. Por favor. Se nada tem a falar, podemos encerrar a aula. Só queria fazer um comentáriozinho. Não pode mais falar à esquerda e nem à direita. Então, ou está a leste ou está a oeste. Uma o pessoal boa, do centrão é o eixo. Você tá... Verdade.
Nós temos que adotar a bússola como o nosso guia nesse momento, né? Eu estou mais a leste, eu estou mais a oeste. Mais oeste, isso. Eu estou mais... Central é Greenwich. Tá danado hoje. Estamos vivendo num país que está no... Outro dia eu estava fazendo uma verificação em alguns mapas, eu achei um mapa do Brasil na época do descobrimento, que tinha o Tratado de Tordesilhas, onde o Brasil foi dividido no meio, né? O lado espanhol e o lado português. Lembram disso? Quem não fugiu da aula de história lembra disso, né? Em 1496, antes do descobrimento, eles conseguiram dividir o Brasil. E aí tinha um traçado. E é claro que os portugueses ficaram com o lado do mar, né? Evidentemente, o lado de cá, onde nós estamos hoje vivendo, mais a contento no litoral. E o lado interior do Brasil ficou com os espanhóis, que, para chegar no interior, eles tinham que passar pelas terras portuguesas. Foram espertos aí. Não teve jeito, não chegaram. Então, o desbravamento do Brasil se deu pelos portugueses exatamente pela dificuldade dos espanhóis atravessarem por lá. Bom, tudo isso aconteceu, mas é assim. Hoje nós estamos mais ou menos assim. O Brasil está dividido, né, em duas partes, né? Um cara da direita e um cara da esquerda. E o Brasil está rachado assim, né? Está rachado, efetivamente. Não existe outra coisa a não ser ou você é da direita ou você é da esquerda. Não tem outra coisa. Não tem como pensar. Não, eu sou centro, mas você é centro-direita ou centro-esquerda? É o centro mais ao leste ou o centro mais ao oeste? O Custódio. E olha que tem partido, hein? Tem, mas dava para dividir isso aí ó, em vários pedaços. Mas hoje, o Fabiano, os partidos estão assim. Esse tem tendência esquerda e esse tem tendência direita. Então, os partidos também estão separados. Sim. Não tem partido assim, neutro. Não tem. Qual é o partido que eu diria assim, neutro? Nenhum, nem outro, absoluto. Por isso que eu sou a favor de que acaba com tudo isso e criam dois partidos, o de esquerda e o de direita. De direita, isso. Que nem nós. Se quiser, eu até deixo um terceiro, que é o centro. Vai. Nós já tivemos isso no Brasil, né? No tempo do PMDB e Arena. E pior que essa discussão depois, há alguns anos, ela não se falava tanto mais, né? Isso tinha caído um pouco no esquecimento. E depois de uns anos para cá, porque isso interessa, de repente, os dois extremos, né? Se voltou de novo com força, né? Com isso aí, e só serve para separar, né? São coisas que só servem para separar. É o separatismo total. Separatismo. E é um separatismo social, não é um separatismo político. É danado. Isso foi Nas redes sociais, é um separatismo social. Se você disser que vocês de direita, os caras da esquerda te jogam no lixo. Se você disser que é da esquerda, os caras da direita te jogam no lixo. Olha, se você não disser nada, alguém vai perguntar para você, você é um idiota, você tem que... Estou no limbo. E se você chegar no ponto de ônibus, e perguntar na média, fala assim, você fala assim, você é de direita ou de esquerda? E o cara fala assim, eu sou de direita ou eu sou de esquerda. Você fala, então me defina o que é um pensamento de direita. A maioria enrosca. E me fale o que é um pensamento de esquerda. Então, assim, a gente confunde muitas vezes, assim, o Custódio está à minha esquerda, o Ricardo está à minha direita. Se eu gosto mais do Custódio, eu falo assim, eu sou de esquerda, porque eu gosto do cara. Entendeu? E se você manda o cara definir, ele não sabe. Entendeu? O cara não sabe. E o pior de tudo isso... pensando que isso é uma estratégia... Desculpe, isso é uma estratégia de dominação muito antiga. Durante a Guerra Fria, eles já fizeram isso com vários países, tentaram fazer isso no Brasil também, dividir países que tinham economia em crescimento, a Coreia, Vietnã e o Brasil tentaram fazer isso também, dividir entre esquerda e direita. Então, e o pior é que a gente fica gastando linhas e linhas, laudas e laudas, neurônios e neurônios, e na prática o político faz o que mais convém. Pois é. E até faz uma mescla de tudo isso.
Em algumas ações é um pouco mais para a esquerda, porque interessa para o nicho de mercado, outras, mercado liberal interessa mais, então mercado liberal, direita, por aí vai. E a gente fica tudo igual bobo aqui. Fica brigando aí, brigando por na realidade, churrasco. Nós o povo só tem um benefício esse negócio de direita e esquerda, é se tivesse só 2 partidos, que daí o fundo partidário ia ser bem menor, e a gente podia usar aquele dinheirão todo para outra coisa, né? Não ia acontecer isso. Eles iam dividir esse dinheirão todo em 2. Esse dinheirão em 2, né? Fabiano! Meu pai, aí não dá. Você, Fabiano! Não tem saída. Não tem saída. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como a gente não teve aula semana passada, então a nossa escala foi todinha empurrada para frente uma semana, tá? Então, por exemplo, o Melo seria hoje, semana que vem, o Fabiano seria na semana. Então, depois é a Adelaide, então vai jogando. Então, todo mundo que está aqui, então, quando for ler lá a escalinha, depois a gente vai ajustar isso direitinho, mas está jogada sempre para frente uma semana, tá? Custódio, depois eu queria que você colocasse lá na escalinha, porque eu na minha escala aqui não tem as aulas suas, só para eu poder ver aquelas que você pegou, não sei se você mandou para o Mauro ou alguma coisa assim, só para a gente depois dar uma atualizada certinho, beleza? Está falando com quem? Desculpa. Custódio, você mesmo. Comigo mesmo. Isso. Então, eu tenho na minha agenda. Todas as aulas que eu marquei, eu coloquei na minha agenda. Posso dar uma olhada na minha agenda e te passar. Beleza, só para a gente poder atualizar direitinho aqui também. Bom. Tá bom? Isso. Dá uma virada lá e passo para você. Beleza. Ô, Carlos, a gente vai jogar uma semana para frente, certo? Tudo uma semana para frente. Tá bom? Custódio, show de bola. Beleza, adorei o Ricardo também ter participado com a gente. Enriqueceu muito a discussão aí. Essa discussão é muito saudável. E eu só volto a reiterar aqui que a ideia não é rasgar a Bíblia, pelo amor de Deus. A ideia é que a gente possa entender como essa literatura chegou até aqui e por que a gente está falando isso? Porque a doutrina espírita fala em fé raciocinada. Então, quando eu entendo aquilo que eu estou lendo, eu passo a dar muito mais credibilidade e até aumenta, né, o entendimento e a fé, né, aquilo que a gente pode chamar de fé. Então, quando se faz esse tipo de discussão, que poderia ser até uma discussão herética em outros lugares, aqui a ideia não é essa. Aqui a ideia é que a gente possa entender aquilo que a gente está falando, sempre com o máximo de respeito, como foi colocado por todos aqui, né? Para que, poxa, então a gente teve a Septuaginta, teve a Bíblia do Jerônimo, né? Então, como que esse material chegou? Então, para a gente também não sair por aí achando que, não que deva ser jogado no lixo, mas também sempre entendendo da sua época, tudo. Eu gostei muito de uma coisa que o Pedro falou, que viu lá no livro do Pastorinho. Eu sou o caminho da verdade e da vida. E o que? Não é eu, Jesus, mas o entendimento, o autoconhecimento. Né? Então, assim, então, são formas de entender que muitas vezes não eram interessantes para alguns. Né? Mas tudo isso só vem a aumentar a importância de Jesus, a importância dos grandes líderes espirituais e a importância da própria doutrina espírita, né? na nossa vivência aí. Beleza? Beleza. Quem gostaria de fazer um encerramento para a gente? Eu vou convidar o Ricardo para fazer um encerramento para a gente. Pode ser, Ricardo? Perfeito. Pode ser. Beleza, então. Chegou atrasado mesmo para pagar os pecados aqui. Só de raiva. Antes do Ricardo falar, só lembrando que se você não é de esquerda ou de direita, você é tratado pejorativamente por ambos os lados como um isentão. Né? Isentão. Sim. Sim. Está ferrado de todo jeito. Não está bom de jeito nenhum, né? Está bom de jeito nenhum. Bom, gente, é uma alegria poder participar, realmente. E o assunto realmente a gente dá uma pincelada e ele é muito amplo mesmo, mas o que a gente teve aqui hoje eu acho que dificilmente a gente encontra a oportunidade de conversar tão abertamente, questionar, né? Procurar enxergar o melhor ângulo e um ângulo inclusivo e não exclusivo. Então, isso é uma dádiva que o curso de Filosofia Espírita nos dá,
essa linha de pensar. Muitas vezes a gente, na filosofia, fica pensando em aprender ensinamentos de filósofos, mas o próprio bom filosofar ajuda muito. Aqui nós fizemos isso, pegamos a teologia e fizemos um bom filosofar em cima da teologia. Então, eu sou muito agradecido, quero agradecer, então, a todos os expositores, aqui os amigos que estão presentes, por esse encontro, por essa oportunidade. Agradecer especialmente a espiritualidade, agradecer aos amigos espirituais que nos acompanham, nos intuem, e um abraço, um agradecimento especial ao nosso mestre Alain, ele que iniciou todo esse trabalho e nos dá essa oportunidade de um encontro como esse, nessa sexta-feira à noite. Agradecidos, vamos encerrando, agradecendo a toda a espiritualidade, Jesus e ao Pai Celeste. E que a gente possa, então, se encontrar novamente na próxima sexta-feira sobre essa mesma inspiração, sobre esse mesmo amparo. Que assim seja. Graças Amém. a Deus. Que seja. Obrigado Ricardo, a todos aí pela... Aguardamos você, então, na semana que vem com a doutrina dos anjos caídos, ok? E Custódio também é o nosso convidado vitalício também, viu, Custódio? Não é só quando eu tenho aula, não. Sempre convidado, tá bom? Vou aparecer também. Cada um já vou trazer uma cordinha. Já vou trazer uma cordinha para a semana que vem para levantar os anjos caídos. Isso, para ajudar a levantar. Eu ia falar justamente traz o terço, traz pode deixar. Vamos levantar esses anjos aí que está caído há muito tempo. Boa noite, pessoal. Beleza, gente. Obrigado, pessoal, pela presença. Tem uma boa abraço a todos. Beleza. Até a semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.